Queridos, é uma grande oportunidade estarmos aqui no Mar da Galileia, um lugar onde grandes maravilhas aconteceram. E certa vez eu estava pensando nesse texto da grande tempestade onde Jesus estava andando sobre as águas, e algo me chamou muito a atenção, porque foi logo depois, exatamente como a gente vivenciou aqui. Eles tiveram a multiplicação dos pães, e a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 6 que logo em seguida Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. E quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles andando sobre as águas, pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende coragem, sou eu, não temais. Então subiu para junto deles no barco e o vento cessou, e os discípulos ficaram extremamente impressionados, pois não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Isso me chamou a atenção, queridos, porque durante muito tempo eu ouvi falar que os discípulos estavam passando um momento de luta no meio do mar e Jesus foi para resgatá-los. Porém o texto não diz isso. O texto diz que Jesus fez com quem ia passar adiante. Tenta imaginar a gente aqui passando uma prova, passando uma luta, e de repente vem alguém andando sobre as águas, que os discípulos a princípio pensam que era um fantasma, mas não, era Jesus. E a Bíblia diz que ele não veio na direção do barco, fez com quem ia adiante. Consegue perceber o que isso quer dizer, querido? Parece que Jesus os estava chamando para um novo nível de fé, porque se ele fez com quem ia passar adiante, na verdade, ele queria que todos reagissem como Pedro. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. A Bíblia diz que Jesus naquele momento parou e disse, vem, e só Pedro foi. Na verdade, o que dá a entender é que Jesus queria que todos fossem, porque ele fez com quem ia adiante, vem, segue-me. Mas só Pedro teve a audácia de dizer, Senhor, me ensina a andar sobre esse novo nível de fé. Estou enfrentando nesse barco uma grande tempestade, mas o Senhor está andando sobre essas ondas que vêm para destruir o nosso barco. Me ensina a enfrentar a tempestade como o Senhor. Esse é um dos maiores dilemas do cristão hoje. A gente tem sido ministrado por um evangelho que só pede Jesus para vir abençoar a nossa vida, resolver os nossos problemas, mas muitas vezes o Senhor, Ele quer nos ensinar a andar sobre os problemas. Tem momentos que o Senhor vai abrir o mar, tem momento que Ele vai fazer com que as nossas lutas cessem, e Ele nos deu um grande livramento. Mas em outras ocasiões o mar não vai abrir. Ele vai nos chamar para andar sobre as águas. Ou seja, Ele está nos chamando a viver um novo nível de fé. Mas a Bíblia diz aqui que os discípulos ficaram impressionados. Primeiro ficaram com medo, e Jesus, então já que a gente não pode ir andando, vamos de barco mesmo. E entrou no barco e acalmou a tempestade. Mas o texto, ele chama atenção porque diz assim, eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Ou seja, o que me chamou a atenção aqui é que esse espanto todo de olhar Jesus e achar que era um fantasma e ficarem apavorados, e quando Jesus entra e a tempestade acalma e eles ficam impressionados, a Bíblia fala que isso aconteceu, eles ficaram impressionados, assustados, porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. O que tem uma coisa a ver com outra? Se você for lá para Marcos 8, você vai ver que em outra ocasião eles tinham levado apenas um pão, e eles começaram, Jesus falou, olha, cuidado com o pão dos fariseus, por causa do fermento dos fariseus. Ele estava dando um alerta, mas a Bíblia diz que
Os discípulos começaram a falar um com o outro: será que ele está falando isso porque nós esquecemos de trazer os pães, só tem um pão aqui? E ele começa a questioná-los dizendo: quantas pessoas tinham na multiplicação? Quantos pães? Quantas pessoas comeram? 5.000. E quantos cestos sobraram? 12. E na outra vez, quantas pessoas tinham? 4.000. E quantos cestos sobraram? 5. Ele falou: vocês ainda não compreenderam. Prestou atenção? Eles tinham levado só um cesto, só um pão. E eles estavam preocupados: será que ele está reclamando que não vai dar para todo mundo? E Jesus falou: por que vocês estão ainda questionando isso? O que aconteceu agora ali há pouco? Quantas pessoas comeram? Quantos pães tinham e quantos comeram? Ou seja, será que vocês não entenderam que Deus está entre vocês? Será que vocês não entenderam que aquele que multiplicou para 5.000, que aquele que multiplicou para 4.000, esse não pode pegar de um e transformar em vários de novo? Você percebe que quantas vezes a gente está andando com Jesus, mas a gente não o reconhece como Deus? Os discípulos andavam com ele, mas ainda não tinham noção de quem ele era. E por isso que o apóstolo falou ali, da gente crer nos milagres dos pães. Por quê? Porque na verdade foi isso que ele ressaltou nessa hora, que os discípulos se assustaram com Jesus ter acalmado a tempestade, porque na verdade eles ainda estavam com o coração endurecido. Eles não perceberam que um milagre havia acontecido em 2 ocasiões, e que agora esse mesmo Deus estava andando sobre as águas. Deus estava entre eles. Esse é o problema da religiosidade. Ele nos leva a falar sobre Deus, a cantar sobre Deus, mas nos momentos de crise e dificuldade, nós esquecemos quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Eu não sei hoje qual a tempestade que você pode estar enfrentando, mas eu sinto de compartilhar com você nessa manhã, no Mar da Galileia, que existirão momentos que o Senhor vai abrir o mar, mas existirão momentos que Ele vai nos chamar para um novo nível de fé. E a gente tem que acreditar que aquele mesmo Deus que operou maravilhas lá atrás, aquele mesmo Deus que já deu livramento a nós em outras ocasiões, é o mesmo Deus que agora vai nos fazer andar num novo nível de fé. Amém. Eu queria que você pensasse nisso, e que nesse momento você pudesse colocar essas lutas que você está passando, que eu estou passando, todos nós estamos enfrentando, mas que muitas vezes a gente, apesar de já ter visto Deus fazer outros milagres e maravilhas ali atrás, parece que dessa vez a luta é muito maior. Parece que nessa vez o problema que a gente está enfrentando é muito maior. Mas é interessante que nessa ocasião Jesus fez com quem ia adiante e esperava a mesma atitude de Pedro, que todos pudessem se levantar e dizer: Senhor, se és tu, me deixa ir ter contigo. Pedro não falou: Senhor, se és tu, por favor, corre e salva-nos. Mas ele falou: Senhor, se és tu, me ensina a andar como tu. Se és tu, me ensina a viver esse novo nível de fé. Isso tem que chamar a nossa atenção. Jesus não foi resgatá-los da tempestade. Jesus foi levá-los a um novo nível. E Pedro entendeu isso, pois foi o único que, ao invés de ficar apavorado, foi ousado em dizer: se és tu, deixa eu ir aí onde o Senhor está. Deixa eu ir nesse nível de fé que eu ainda não vivi. E quando eles voltaram então para o barco, Jesus, quando viu que eles estavam apavorados, falou: tudo bem, então já que não dá para ir andando, vamos de barco mesmo. E eles ficaram impressionados, e é interessante quando o texto diz: isso aconteceu porque o coração deles ainda estava endurecido, e eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Deus está entre nós. Amém. Deus está entre nós. Amém. E o que multiplicou para 5.000, para 4.000, o que não pode fazer hoje com a nossa vida? Eu queria orar nesse momento, Amém, agradecendo a esse Deus de milagres e maravilhas, imaginando o que aconteceu aqui nesse lugar, quantas histórias, quantas experiências. E o mais interessante é que Ele não está no túmulo,
Ele ressuscitou. Ele está aqui. Nós só viemos aqui, não foi para ver o túmulo, não foi para ver nada disso. A gente só veio aqui para, acima de tudo, lembrar que aquele Deus que a gente prega todo domingo, que a gente canta para Ele, Ele é real. E a história prova que Ele é real. Amém. E que lá em Hebreus diz, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém. Eu queria que você colocasse agora a sua luta, a sua batalha, o seu problema. Porque quem sabe você já estava sendo ministrado por essas lutas nesses dias. E de repente, se Jesus aparecesse aqui, você chamaria Ele: Senhor, resolve o meu problema. Resolve a minha dor, resolve a minha luta. Mas quem sabe o Senhor não está nos chamando para abandonar esse barco, que muitas vezes é a nossa zona de conforto, de segurança, e nos lançarmos a novos níveis de fé e vivermos coisas que ainda não vivemos até então. Queria orar por isso. Senhor, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, pela tua bondade, por ter nos trazido até aqui. Muitos que estão, ó Deus querido, aqui nesse exato momento, só estão aqui por um milagre, por uma intervenção tua, Senhor. E se o Senhor fez questão que estivéssemos aqui e proporcionou os recursos para isso acontecer, obrigado, não Senhor. foi por um turismo, não foi simplesmente para conhecermos lugares históricos, mas foi para que pudéssemos ter a nossa fé ativada, Senhor, porque nós estamos exatamente aqui onde muitos daqueles discípulos que andaram contigo, andaram vendo, ouvindo, ainda assim não compreenderam quem tu eras, e isso nos chama a atenção. Porque não é o fato de andarmos contigo, Senhor, de lermos sobre ti que muda a nossa história, mas o que faz a diferença é o reconhecermos como Deus, como aquele que pode todas as coisas. Senhor, eu não sei qual é a luta que cada um aqui está passando nesse momento, mas eu clamo, Senhor, para que o Senhor possa intervir nessa hora. Quem sabe alguns aqui não estão precisando romper na sua fé, romper para novos níveis, Senhor. Quem sabe não é hora de, ao invés de ficarmos clamando: Senhor, salva-nos, pois iremos perecer. Quem sabe não é a hora de dizermos: Senhor, me ensina a andar sobre as águas. Se és tu, manda-me ter contigo. Se és tu, me ajuda a enfrentar isso que estava me apavorando nesses dias. Senhor, eu clamo nessa manhã que o Senhor derrame sobre nós uma porção de graça. Glória a Deus! Porque, Senhor, o que faz a diferença na nossa vida, Pai, não é o quanto conhecemos a Tua Palavra, mas o quanto cremos na Sua pessoa. Amém. Na Sua divindade. Então, Senhor, nessa manhã, no meio desse mar, queremos Te adorar. Queremos Te adorar. Senhor, e ao invés de nesse momento ficarmos falando para Ti o tamanho dos nossos problemas, Senhor, queremos nessa hora dizer aos nossos problemas o tamanho do nosso Deus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar milagres nessa hora. Amém. Senhor, colocamos diante de Ti cada situação que aos nossos olhos não tinham mais solução, Senhor, mas clamamos agora para o Deus que se manifestou nesse lugar, em nome de Jesus, que o Senhor possa intervir em cada vida, Senhor, todos aqueles que estão nesse barco, Senhor, que o Senhor possa ativar nessa hora a fé na pessoa de Yeshua HaMashiach, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, manifesta-te nesses dias, resgata-nos de uma vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais, nos ensina o poder do sangue, o poder do sacrifício do Calvário. Senhor, por isso eu quero Te louvar, Te engrandecer e Te agradecer por ter aberto os nossos olhos. E queremos, numa atitude de fé, nessa hora, a partir de hoje, mais do que nunca, tirarmos os olhos das nossas lutas e das nossas batalhas, daquilo que nos atordoa, Senhor, e queremos olhar para Ti, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que gerou
a fé e aquele que vai levar ao fim dessa fé. Amém. Obrigado pela tua fidelidade. Aleluia, Jesus. Pela tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Queria só chamar a atenção para um último detalhe. Quantas vezes a gente ora e a gente foca tanto nos problemas, que quando a gente começa a contar para Deus, poxa Senhor, isso que eu estou passando, poxa Senhor, isso começa a ministrar em nós. Eu não sei quantos já passaram por isso. De naquele momento que você ora, você sai pior do que quando você entrou, porque você falou tanto dos seus problemas para Deus. E toda vez, tenta imaginar aqui a minha mão, é pequenininha, mas quando eu coloco ela cada vez mais diante de mim, ela fica imensa e ela tapa a minha visão. Mas quando eu coloco ela mais longe, eu consigo contemplar a imensidão e percebo que ela é apenas um pedacinho. Quando a gente começa a falar para Deus dos nossos problemas, Senhor, olha só o que eu estou passando, e eles estão diante de nós, parece que eles são maiores do que o nosso Deus. Mas quando a gente coloca eles no lugar deles e começa a olhar para o autor e consumador da nossa fé e começamos a nos lembrar de quem Ele é, os nossos problemas ficam do tamanho que eles são. Amém. Amém? Amém. Que nessa manhã, no Mar da Galileia, você possa olhar para o autor e o consumador da sua fé. E lembrando, quem sabe nesses dias o Senhor não nos trouxe aqui para nos levar a um novo nível de fé. Amém. E ao invés de chamarmos salva-nos, que possamos ter ousadia para falar, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, pois eu quero aprender a andar sobre as águas. Amém. Aleluia.